Mais um tema do dia na relação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta sexta-feira temos connosco o Pedro Filipe Maia, diretor de conteúdos multimédia do 00, para analisar a Assembleia Geral Estatutária que se realiza amanhã, sábado, dia 8 de março, do Benfica, claro, onde serão discutidos os novos estatutos do clube encarnado. Pedro, começo por te perguntar o que está em causa neste processo de voto. Olá, bom dia, Renato. Isto é uma promessa eleitoral que já tem sido falada há muito tempo, mas que Rui Costa, quando foi eleito, prometeu dar seguimento, porque a última revisão dos estatutos do Benfica é de 2010 e muitos sócios consideram que os atuais estatutos estão muito desatualizados e que o Benfica se precisaria de modernizar nos seus estatutos. Por isso, e depois de um processo longo de criação de comissões e de revisão dos estatutos, de elaboração de um novo documento e de uma nova proposta de estatutos que foi aprovada, os sócios vão finalmente poder votar sobre a nova proposta dos estatutos do Benfica. É um documento que já está divulgado pelo clube, os sócios já o podem ler antes de o irem votar, tem 39 páginas, são 97 artigos, nem todos refeitos, obviamente, mas algumas propostas novas nesses estatutos que os sócios vão votar. Para ser aprovado, estes estatutos terão que ter 75% dos votos, pelo menos, a favor, e os sócios do Benfica serão chamados então a votar algumas das propostas novas desta revisão de estatutos que muitos dos sócios do Benfica consideravam até que estes estatutos atuais eram antidemocráticos e que davam pouco valor ao sócio. Portanto, as novas propostas estão já lançadas e este sábado têm a palavra os sócios nas urnas. Perguntava-te agora quais são as principais medidas que vão ser alteradas com esta proposta. Há aqui várias que eu vou ter que as ler, mas sobretudo as principais têm a ver com as eleições do presidente do Benfica daqui em diante. Por exemplo, começando já pela primeira, que é a limitação de mandatos do presidente do Benfica para 3 mandatos ininterruptos. Atualmente não existia qualquer limite. Se os sócios entendessem, um presidente poderia ficar eternamente na presidência do Benfica. Os sócios querem limitar a 3 mandatos e é uma das propostas que vão votar. Outra das propostas é o facto de um novo candidato ao presidente ter apenas 15 anos ininterruptos de sócio e pelo menos 35 anos de idade como requisito mínimo. Atualmente eram exigidos 25 anos de sócio ininterrupto, portanto abre um bocadinho o leque a outro tipo de perfis de candidatos a presidente e é uma das propostas também. Outra das propostas é o fim do voto eletrónico, que neste momento é o voto preferencial vai ser proposta essa mudança, exceto se as listas que vão a votos para as eleições de presidente estejam de acordo que o voto eletrónico seja ou continue a ser o preferencial como é neste momento. Depois, o fim do voto das casas do Benfica, que atualmente tem 50 votos e que se considera injusto para outros sócios, por correspondência, por exemplo, e é outra das propostas. Depois, alteração do número de votos consoante os anos de sócio, para uma progressão de 3, 10, 20 e 50 votos. Atualmente a progressão é de 1, 5, 20 e 50 votos. É outra das alterações. Depois, a possibilidade de haver uma segunda volta nas eleições, caso as listas tenham... nenhuma lista tenha mais de 50% dos votos, portanto, a possibilidade de haver um escrutínio extra para o caso de haver ali uma paridade nas votações, e é outra das propostas. Depois, a criação de uma terceira Assembleia Geral anual. Neste momento há 2 que são feitas, a do orçamento, que é feita em junho, e depois a de setembro, para as contas do Benfica. Vai ser votada a possibilidade de haver uma terceira Assembleia Geral, caso os sócios assim a requeiram, e essa será outra das votações. Há depois outros pormenores, por exemplo, o facto de ser possível a partir de agora, caso sejam aprovados estes novos estatutos, 10.000 votos podem convocar outra Assembleia Geral Extraordinária, caso os sócios assim entendam. Podem requerer, ao fim de, tendo 10.000 votos, uma Assembleia Extra para esclarecimentos por parte da direção. São algumas das mais importantes medidas que estão a ser votadas e que estão a ser consideradas alterações muito importantes para os estatutos atuais do Benfica. E olhando para as reações dos sócios, qual é a reação deles face a estas novas propostas?
Fiz uma pesquisa, procurei em vários fóruns, também redes sociais, tentei fazer um bocadinho uma auscultação e há aqui, como é normal, duas vagas, há quem esteja contra, há quem esteja a favor. Eu diria que a maioria dos sócios e se calhar também alguns dos mais relevantes que até estão implicados ou podem vir a estar no próximo processo eleitoral, são a favor da votação da aprovação destes novos estatutos. Algumas das propostas são divisórias para os sócios, mas diria que a maioria e os mais relevantes sócios do Benfica, como é o caso, por exemplo, do Noronha Lopes, que foi candidato às últimas eleições, e também João Diogo Manteigas, que já se candidatou, ou pelo menos já disse que vai ser candidato às próximas eleições, são favoráveis a votar a favor passa a redundância, destes estatutos. Há um lado dos sócios que aponta algumas irregularidades nas propostas, por exemplo, irregularidades e não só, também alguma instabilidade que pode ser criada com a aprovação destes estatutos, por exemplo, o facto de os sócios se podem chumbar as contas da direção e isso pode derrubar a direção no segundo ano de mandato, por exemplo. E há sócios que apontam isto como uma possível instabilidade do clube ou ingovernabilidade do clube. Esta é uma dos argumentos contra a aprovação. No entanto, do outro lado, Noronha Lopes escreveu, inclusive, num jornal diário desportivo, que destaca o facto de se limitar a perpetuação do poder no clube, com esta limitação de mandatos do Presidente ser um dos pontos importantes desta votação dos novos estatutos. O facto de permitir alargar o leque e os perfis de pessoas que podem entrar nos órgãos sociais, também é uma das vantagens que aponta Noronha Lopes, e outra é o facto de poder, a partir de agora, ou estar a ser votada a possibilidade dos órgãos sociais serem remunerados, mas controlados por uma comissão de ética que é nomeada pelos sócios. E, portanto, são argumentos que, no fundo, democratizam mais o Benfica e que Noronha Lopes aponta como uma grande evolução nos estatutos do Benfica. João Diogo Manteigas diz que, tem mesmo uma frase dizendo que a aprovação da proposta de revisão dos estatutos é a vitória mais importante do Benfica nos últimos 15 anos, caso ela venha a ser, obviamente, aprovada. E, portanto, eu diria que há aqui uma tendência do que fui lendo para que os sócios estejam a favor desta nova proposta. Tem agora a palavra este sábado, que será um sábado desafiante para o Benfica, porque o Benfica joga nesse mesmo dia e, portanto, vai haver aqui uma mobilização, ou pelo menos foi esse o apelo, que haja uma mobilização dos sócios para a ida até ao Pavilhão da Luz, onde vai acontecer a votação. No mesmo dia em que há jogo no Estádio da Luz, o Benfica, que inovou também neste dia, vai transmitir todo este processo, obviamente assegurando a privacidade do voto, que é secreto, mas vai transmitir todo esse processo para que os sócios possam acompanhar através do site e será um dia, obviamente, importante para o futuro do Benfica nesta proposta de revisão dos estatutos. Obrigado, Pedro. Obrigado por terem assistido a mais um tema do dia. Lembrar ainda que ontem, quinta-feira, saiu um episódio extra de Ataque Rápido com todo o rescaldo europeu e o mais recente episódio de Destino de Saudade com Pedro Jorge da Cunha e Rui Miguel Tovar, e que hoje, sexta-feira, sai o novo episódio da Funda de 3, o podcast de basquetebol do 00.